Vamos falar agora da seca histórica que atinge a região norte do país, paralisando uma das maiores hidrelétricas do Brasil. Já afeta 3 estados. No Amazonas, um dos mais atingidos, o governo decretou situação de emergência e moradores de 60 municípios enfrentam dificuldades. A situação é bem preocupante. A Cindy Lopes está conosco ao vivo e nos traz atualizações. Cindy, bom dia para você. Seja bem-vinda. Bom dia, Sheila. Bom dia para todo mundo aí no estúdio. A gente acompanha essa situação por aqui pelo norte do país, uma situação bem complicada, né? A seca que já atinge Rondônia, atinge o Amazonas, o Acre também sofre com os impactos da estiagem. E aqui no Amazonas, por exemplo, dos 62 municípios do estado, 23, na verdade, estão em situação de emergência, 35 em alerta e 2 em atenção, conforme o novo boletim sobre a estiagem no estado, que foi divulgado ontem. A cota do Rio Negro, no Porto de Manaus, chegou ontem a 15 metros e 29 centímetros, que é considerada extremamente baixa. O nível alcançado está a pouco mais de 1 metro da marca histórica que foi registrada em outubro de 2010, quando a gente teve outra seca histórica aqui. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, em Manaus, o Rio Negro deve atingir o ápice da crise na segunda quinzena deste mês de outubro. Até o momento, mais de 170 mil pessoas já sofrem com os impactos dessa severa seca que atinge o estado. A gente trouxe aqui também que o Amazonas registrou a morte de peixes nos rios do Amazonas. Mais de 100 botos também foram encontrados mortos no Lago de Tefé. No interior do estado, houve até uma ação para retirar os botos que ficaram no lago. Os botos ainda vivos foram retirados do Lago de Tefé por causa da alta temperatura. Infelizmente, a gente teve a morte de 110 botos das espécies tucuxi, que é o boto cinza, e o boto vermelho, que é conhecido como boto rosa. Então, é uma situação bem complicada que a gente enfrenta aqui pelo Amazonas. Lá em Rondônia, que também sofre os impactos dessa estiagem, a hidrelétrica Santo Antônio teve a operação suspensa ontem devido aos baixos níveis do Rio Madeira. Essa é a segunda vez que a hidrelétrica para totalmente as operações. A primeira vez foi em 2014, só que durante a cheia. Essa é a primeira vez que para por causa da seca dos rios, do Rio Madeira, no caso. Em nota, a concessionária informou que o desligamento é para preservar a integridade das unidades geradoras e que nesse período o Rio Madeira permanecerá seguindo seu curso normal, sem qualquer impacto no fluxo natural. Atualmente, o Rio Madeira apresenta recorde histórico, com os níveis da vazão 50% abaixo da média histórica. Sheila. E aí o que preocupa não é, Cindy, é isso que você nos falou, a situação é muito preocupante agora, é muito crítica, só que a situação tende a piorar. A previsão é o quê? Segunda quinzena de outubro, você falou? Exatamente. E essa situação aqui no Amazonas, sobre a estiagem, deve se estender ali até por janeiro, mais ou menos, é a previsão de especialistas, que deve se estender. Geralmente a gente começa, o nosso período de chuvas começa no final de outubro. A gente começa a chover bastante aqui, novembro, dezembro tem chuvas intensas, se estendendo ali por janeiro, fevereiro. Em maio, o verão já começa. Só que dessa vez a previsão é de que a gente tenha poucas chuvas agora, no final do ano, né, nos próximos meses, e essa estiagem deve se estender até janeiro, fevereiro. E quão prejudicadas estão as condições de navegabilidade, Cindy, em relação mesmo, porque a gente esse dia estava falando sobre a importância dos rios, né? Talvez quem esteja de fora não consiga enxergar, eles são fundamentais para a circulação de pessoas, de carga. Há risco de desabastecimento, como é que está o impacto para a circulação de pessoas e de itens fundamentais, comida, por exemplo? Há essa preocupação do governo, inclusive, porque como os rios estão com os níveis de água muito baixos, os navios, os barcos já passam com muita dificuldade, tanto que a Marinha proibiu a navegação noturna dos barcos, né? A gente, inclusive, ouviu recentemente a Suframa, por exemplo, o FIEAM, sobre as indústrias, né? Que são as organizações que fazem parte da indústria aqui do Amazonas, enfim, que coordenam. E eles falaram que, por exemplo, o polo industrial
pode ficar desabastecido, porque não tem como os barcos passarem com muita carga, né, navegarem com muita carga. Há preocupação principalmente com a questão do abastecimento das comunidades, dos municípios mais distantes aqui de Manaus, porque não teria como os barcos levarem comida para essas comunidades. Até o momento, os barcos conseguem navegar com dificuldade, com pouca carga, mas se essa seca se agravar, pode sim haver o desabastecimento. Essas são as palavras do próprio governador do Amazonas, Wilson Lima, que infelizmente não teria como esses barcos chegarem até essas comunidades mais distantes, justamente por causa da baixa dos rios. O Cindy, em relação a esses animais que morreram na região de Tefé, mais de 100 botos e tucuxis, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é uma organização social ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, calcula em 900 o número de botos naquela região e 500 tucuxis. Então a gente está falando aqui de uma mortandade de 5% dessa população. Se a gente pensar aqui no Brasil todo, seria o equivalente a 10 milhões de brasileiros morrerem de uma semana para outra. Tá? A gente está falando mais ou menos de 15 Covids. É muita coisa para muito pouco tempo. E ainda não está 100% confirmado, mas os cientistas acreditam que a causa é o aquecimento da água, que passou dos 40 graus. O que vai ser feito para salvar o que restou dessa população de animais que é tão importante para esse ecossistema, Cindy? Exatamente, Megali. Inclusive as imagens são bem tristes, né, como vocês colocaram na live. Esses animais que ficaram ainda no Lago de Tefé, os animais ainda vivos, eles foram, a gente não tem informação se foram retirados todos, né? Porque é um número grande, mas houve uma ação de retirada desses botos do lago. Justamente existia um risco, inclusive, né, desse transporte, de fazer esse transporte dos animais, mas aí foi aquela coisa de ou a gente tira e tenta a sorte, ou a gente deixa os botos no rio, e infelizmente a gente vai ter a morte de todos eles. Então foi necessário fazer a retirada. O próprio Instituto Mamirauá, junto com o ICMBio, a Defesa Civil do Amazonas, fizeram essa ação de retirada desses botos ainda que restaram no Lago de Tefé. A gente só não tem informação se todos foram tirados. Eles não passaram essa informação ainda, a gente entrou em contato, a gente aguarda essa resposta acerca de quantos mamíferos, né, foram tirados do Lago de Tefé. Obrigado, Cindy, pelas informações. Nada, bom trabalho para vocês. Valeu.